Feiticeiro Escarlate contra o Flash. Essa é uma das batalhas que mais houveram discussões nos últimos vídeos aqui do canal, principalmente dos shorts e também do vídeo do TikTok, né? Feiticeiro Escarlate é uma das magas mais poderosas do universo Marvel e atualmente está ganhando um novo up de poder vinculado ao caos, né? A árvore da vida, a cabala, enfim, Kitter, né? Também, que é a cada das ideias. E contra, né, o próprio Flash, o velocista, o cara mais rápido da ficção. Independentemente se é o próprio Wally ou Barry, ambos são mega rápidos, ambos são mega poderosos. Nesse vídeo, fica comigo até o final que vocês vão entender de quem venceria essa batalha de uma forma mais definitiva possível e pondo ponto final nessa história. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e hoje eu estou trazendo essa definição de quem venceria essa batalha, Flash, né, ou Wanda. E lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo que eu costumo trazer pro canal, vídeo resposta, refutação, não é. Pra quem acompanha aqui o canal já sabe que esse não é o objetivo do canal, trazer esse tipo de vídeo, mas para sanar a dúvida de todo mundo que tava comentando, que tá comentando ainda, de quem vence, eu resolvi trazer esse vídeo aqui de forma que consiga ser o mais claro possível e também, claro, dando a minha opinião sobre essa batalha. E óbvio que você tem que então ver o vídeo do quão poderosa é a Wanda que eu trouxe aqui no canal, aqui ó, que eu trouxe aqui no canal, que é muito importante você ver, senão você não vai entender nada se eu falar aqui, tá? O que eu vou falar aqui. Outra coisa importante também é você ver o vídeo da cosmologia da própria Marvel também que eu fiz, senão você também não vai entender nada do que eu vou falar sobre a Wanda. E claro também ver o vídeo do quão poderoso é o do Ana Boval que eu fiz recentemente, que lá eu explico mais sobre a árvore da vida, a árvore cabala, né, Kitter, o do Ana Boval, que tudo se conecta também à própria Wanda. Então veja, senão você não vai entender nada. E também indo pro lado da DC, é importante você também ver a cosmologia da DC. É o vídeo que mais deu trabalho aqui no canal, mais de 1 hora de vídeo da DC, tudo explicadinho, de forma completa, de forma que você vá conseguir entender. Eu tenho 2 recomendações de HQs para vocês. Primeiro é a Darkhold, o tomo negro, né, que é da Feiticeira Escarlate. Quem quiser ler, quem quiser comprar, adquirir, link na descrição do vídeo, no comentário fixado. E também o Flash em Frente também, que é uma HQ também muito boa do Flash. Quem tiver interesse, link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E comprando por esse link aqui do canal, vocês vão estar ajudando também o próprio canal lá na Amazon. Então, muito obrigado a todo mundo que vai estar adquirindo essa HQ. Vamos embora pro vídeo. Vamos separar esse vídeo em 4 tópicos divididos, cada um deles por temas diferentes dentro então da proposta que foi feita. Velocidade. Vamos começar com o tema mais discutido na batalha, né? A velocidade do Flash e a velocidade da própria Wanda. Bom, para quem viu os 2 vídeos, vai conseguir entender que em nenhum momento eu quis questionar se o Flash corre mais rápido que a luz ou mesmo se ele é capaz de ir além de trilhões de X a velocidade da luz. No vídeo eu mesmo deixo claro que a discussão não era essa. Afinal de contas, quem acompanhou no mínimo o Flash ou das HQ da DC sabe que o Flash, sim, no quesito de velocidade, ele é absurdo. Por exemplo, ele mesmo diz que pode pensar a velocidade da luz e pode perceber eventos que duram menos de 1 átomo de segundo. Pode também correr mais rápido que o tempo. O que ele vê quando corre pelo país? Pergunta pro próprio Superman. Ele vê tudo e todo mundo. Tanto Barry Allen quanto o Wally West conseguem atingir a própria velocidade da luz sem ajuda, como então, por exemplo, em Flash ao Wars, Barry e o próprio Wally estavam correndo mais rápido o suficiente para poder começar a causar tremores sísmicos e outras perturbações. E considerando que a força de aceleração geralmente os isola em si ao mundo dos efeitos de se moverem tão rápido, eles poderiam sim estar muito além da própria velocidade da luz. A mesma saga, quando o Flash ele corre, ele pode viajar a velocidade de 2,5 quintilhões de milhas por segundo. Fisicamente falando, já que os poderes do Flash abordam também conceito de física também, o Flash ele é descrito como tendo, entre aspas, massa quase infinita. E quando se aproxima da própria velocidade da luz, o que é o conceito de relatividade espacial de Einstein, que afirma que a massa de um objeto aumenta à medida que a sua velocidade se aproxima da própria velocidade da luz, como mostrado quando ele transporta todas as pessoas em uma curta distância na própria velocidade da luz. De acordo com algumas pessoas, a própria velocidade dele que ele chegou é cerca de 13 trilhões de vezes a própria velocidade da luz. Esse foi um dos argumentos usados para poder afirmar que só isso já faria o Flash vencer a Wanda facilmente. Enquanto a isso, eu discordo totalmente. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Sabendo que o Flash ele é a própria velocidade em si, a própria força de aceleração, né? Não precisamos entrar no mérito se o Flash ele é rápido ou não. Isso ninguém discorda. Por exemplo, Barry e o Wally tendo então uma discussão na Terra fez com que eles acidentalmente
basicamente quebrassem a Speed Force e bagunçassem o multiverso. Agora, qual é o maior feito de velocidade da própria Wanda que poderia se equiparar ou mesmo tentar ter uma vantagem para que ela pudesse se defender? Primeiro, a Feiticeira Escarlate, quando encantou a Si e a Agatha Harkness para que batalhassem por todo o universo Marvel durante o intervalo de 2 palavras, elas foram pro Superfluxo, o Omegaverso ou o Megaverso, a Estrada das Bruxas. Elas ficaram gigantes, saíram na porrada uma com a outra e a Wanda ainda assim finalizou a Agatha. Mas tudo isso aconteceu durante esse pequeno intervalo de 2 palavras, ou seja, a Wanda está muito acima da própria velocidade da luz, ou seja, muito acima daqueles 13 trilhões de vezes que as pessoas usam para poder afirmar que só isso já bastaria para poder vencer a Wanda. Para entender mais o quão grande é isso, o superfluxo ele é o espaço informacional entre os universos. É dito que é de onde vêm os sonhos, as ideias, as visões, é onde então a telepatia opera. O clima no superfluxo influencia os Zeitgeist. O superfluxo ele é descrito como tendo o nível dos aspectos, o reino das entidades abstratas e um espaço conceitual onde insignificante e o significado se tornam um. Metáforas e realidades se encontram e conceitos fazem guerra. O Megaverso é uma estrutura que se situa entre o multiverso e o omniverso, conectando então realidades mais próximas ao multiverso principal e aqueles mais distantes, como então o Sheldon Line. Existem certos universos fora do multiverso da Marvel que se reúnem em seus próprios multiversos, formando então um grupo de multiverso. A edição da Manual da Marvel oficial do século 21 sugere que o termo Megaverso descreve este próprio agrupamento maior, ou seja, como sempre há então uma possibilidade de futuras publicações de aumentar as interações entre diferentes multiversos, e essa definição permanece também flexível ao próprio Megaverso. Vale lembrar que o Omniverso e o Multiverso são então usados de forma intercambiável. Ela pode também acessar dimensões infinitas antes que a Darcy possa dizer a palavra bruxa. O Megaverso ele é uma coleção de multiversos infinito e deveria ser impossível pular dimensões assim com pouco esforço. Ou seja, esse feito da Wanda sim é um dos feitos gigantescos, o maior feito de velocidade da própria Wanda e que sim pode ser comparável ao do Flash. A Estrada das Bruxas é um plano de existência onde somente os feiticeiros podem trilhar. Segundo que no universo Marvel, a velocidade do pensamento é bem maior do que a própria velocidade da luz. Ou seja, mesmo que o Flash atingindo tal velocidade ou da Speed Blitz, não iria adiantar nada. Ah, mas Thiago, o Flash ele corre muito mais rápido que a luz. Sim, ele é a própria velocidade. Mas o questionamento aqui é que ele não atinge a velocidade instantânea, né, da luz instantânea. Ele precisa então ser algo constante, ou então como muito acúmulo de energia ou força. Claro que tem ocasiões muito específicas que o Flash ele é levado ao extremo e atinge então velocidade praticamente instantânea. Agora, o Flash ele tem uma velocidade muito além do pensamento, ou seja, ele pode sim fazer coisas muito mais rápido do que o próprio pensamento. Isso já é um cenário no geral, né, que já colocaria ele como então uma vantagem tremenda contra vários personagens. Mas acontece que a Wanda atualmente pode então usar feitiços ou magia sem mesmo precisar pensar, ou seja, mesmo que o Flash ele esteja além do pensamento ou mesmo então use o fator Speed Blitz, né, que foi um dos argumentos usados nessa batalha, a Wanda ela tem um contra-ataque para isso com qualquer feitiço que ela possa usar. Por exemplo, como então ela mesma diz, abre aspas, um verdadeiro feiticeiro saberia que a magia vai muito além de palavras faladas ou pensadas. Você pôs os pés na minha vida onde não foi convidado, e como tantos antes de você, você não consegue ver. Tal escolha tem severas consequências. Fecha aspas. E mesmo que se considerarmos que a velocidade do próprio Flash, né, e a Speed Blitz em si, o Flash em si, a Wanda ela tem escudos mais fortes do que qualquer outro ataque ou força que o Flash ele possa ter. A Wanda já conseguiu, por exemplo, resistir à luz da Casa das Ideias, a luz de toda a criação empurrando ela para trás, a luz de Keter, o poder que vem do Anaboval. Mesmo que o Flash desse o maior soco dele, ou uma sequência absurda de ataque, ele ainda não iria conseguir passar do escuro da Wanda. E isso é um fato. Outro fato a ser colocado aqui é que recentemente o corpo da Wanda está além da carne, ou seja, transcendeu o mundo físico. Mesmo com ataques de velocidade, Speed Blitz e tudo, não vai ser efetivo. E se o Flash ele tivesse habilidade ou hacks que mexessem com o espírito, talvez o Flash ele pudesse danificar o espírito da Wanda, mas ainda assim não seria garantia de vitória, porque ela é um ser nexo, a realidade está ligada a ela. O fato da viagem no tempo também foi muito discutido, né? Nesse ponto tem duas coisas que devem ser notadas. A história do Flash, onde ele, quando ele ultrapassa a própria velocidade da luz, ele automaticamente consegue viajar no próprio tempo. E pelo Flash ele ser justamente um velocista com então a capacidade de alterar a realidade, faz dele ser um dos maiores perigos para o universo DC. Por isso é que crises multiversais sempre tem o Flash envolvido. Se não por questão de viagem no tempo, é por questão de própria força e velocidade.
velocidade. É claro que tem história que o Flash ele não viaja no tempo. Isso vai depender muito da própria situação da história ou então do contexto colocado para ele. Mas isso é uma das regras básicas do Flash que tem na própria história dele. Suponhamos que o Flash ele conseguisse viajar no tempo para poder matar a Feiticeira Escarlate. Isso funcionaria? Não, jovens, isso não funcionaria. Primeiro que, como falei, a Wanda transcendeu qualquer estado de existência, seja então vida ou morte. E mesmo que ela esteja apagada da existência em si, ela voltará à vida, pois a Wanda ela se recusa a morrer. E isso ficou claro na nova edição da própria Feiticeira Escarlate, número 2 de 2024. O corpo da Wanda realmente morreu, porém ela se recusou a morrer, enquanto seu próprio espírito era guiado, provavelmente, até o pomar mágico em si. A rainha nunca interviu e trouxe ela para o próprio submundo das bruxas. Lá ela contou para a Wanda em si o motivo da Griever estar atrás dela, mesmo então existindo outros seres Nexus, e o motivo é que a Wanda está prestes a ascender para algo além do Nexo comum, o Ultimate Nexo, né? Mesmo que o Flash tentasse mudar linha do tempo, alterar a realidade, de nada funcionaria. Mais pra frente, em outro tópico desse vídeo, vamos então entrar no quesito, o assunto então Nexo. O que me questionaram também foi a Speed Force ter energia infinita e que isso ajudaria o Flash a realizar tais feitos de velocidade capaz de percorrer por todo o multiverso. E de fato, como falei antes, o Flash ele absurdo de rápido, mas isso não iria dar a chance de vitória clara para ele. O que ele iria fazer correndo por todo o multiverso e o universo, se ele não tem força e energia suficiente, nem mesmo também para poder passar pro escudo da Wanda? E como eu já disse, ela já aguentou a luz da Casa das Ideias, que é um abismo comparado à Speed Force em questão de poder. Outra forma de defesa da Wanda também é a própria transcendência dela. E não, ela não irá morrer por ela ser um ser Nexo, e além disso ela também vai voltar para o seu pomar e outros recursos também que ela pode utilizar graças então aos seus poderes. Prender a Wanda na Speed Force adiantaria? Dependeria muito da situação, mas existem provas sim que a Feiticeira Escarlate teria capacidade de sair dessa dimensão, essa extra dimensão que é a Speed Force, né? Outros usuários já conseguiram sair, como Superboy Prime também, né? A Wanda também conseguiria sair. Por exemplo, entrar em dimensões de Elder God, dimensões das bruxas e caos, dimensões de entidades como Tribunal Vivo, Intermediário e outros, escapar da prisão da Speed Force não seria o maior problema. Por exemplo, a Wanda é capaz de acessar coisas fora da criação, numa conversa que ela tem então com o Intermediário e a filha do Capitão América, de uma outra realidade. Outra capacidade também da Wanda para poder combater o Flash e a sua velocidade seria a Wanda poder banir pessoas tirando sua esperança de sua alma e lançar essas pessoas para o próprio reino, onde o pensamento atrai incansáveis enxames de vespas. Talvez poderia até ser um local onde o Flash iria perder a sua velocidade, como então quando ele começou a perder o acesso à Speed Force quando adentrou a dimensão das quietudes. Tancar a força ou velocidade do próprio Flash não seria um problema, mesmo ela também tancou e superou a explosão omniversal da entidade do caos, que é igual à eternidade, cujo poder é energia pura do caos. A mesma eternidade que tem conceitos narrativos, ela também pode refazer o vazio que seres poderosos como Galactus Lifebringer não conseguem suportar, e há múltiplos vazios. O quesito de velocidade espero ter deixado claro para vocês, tá? A velocidade do Flash não seria um problema gigantesco para Wanda como dizem, nem a Speed Force, nem viagem no tempo, e prender ela na Speed Force também não iria adiantar. Reação além do pensamento e contra-ataques também não. Se formos até mesmo ser mais direto, até o próprio Surfista Prateado daria uma grande dificuldade para o próprio Flash, visto que o Surfista Prateado superou a morte do multiverso e o omniverso da Marvel. Ele também voou através do vazio infinito, fora do conceito do tempo, espaço e distância. Até mesmo atualmente na HQ do Flash 2024, que eu trouxe para vocês aqui no canal, o Flash, o Wally West, ele aprendeu um novo poder, que pode então fazê-lo sair e basicamente ver tudo como uma estátua. Ele pula através de camadas da realidade, usando então frequência de vibração. É assim que a própria realidade da DC está funcionando. Tudo está conectado por vibração. Só que isso, como comparação com seres inferiores a Wanda conceitualmente, cosmologicamente e hierarquicamente com poderes, o Surfista Prateado ele já fazia isso há décadas, só que fazia algo, na minha visão, melhor. E ainda assim, digo mais, recentemente o Wally provou que ele ainda pode ser cortado da própria força e velocidade e ficar sem poderes, o que é algo dentro do próprio conjunto de poderes que o Surfista Prateado ele também poderia vencer ele. Mas nesse caso, nesse vídeo aqui, a Wanda também poderia cortar a conexão da Speed Force com o Flash. Se o próprio Surfista Prateado, que usando então como comparação de velocidade e poder, já poderia, não é vencer, poderia vencer o Flash, o que diria a Wanda que poderia fazer, já que ela tem muito mais versatilidade do que o próprio Surfista Prateado. O próprio Surfista Prateado tem muito mais hacks
e simplesmente neutralizaria qualquer habilidade do Flash, e pode também cancelar a vibração dele em si, e ainda assim destruir as suas moléculas, como foi mostrado ele fazendo então com Greenwood. A própria DC também, personagens como Capitão Átomo, sempre conseguiu ter vantagens contra então Flash, devido então aos seus hacks, principalmente com sua capacidade de manipular o espaço e tempo. Uma coisa também vale mencionar é ela ser capaz de desacelerar o tempo ao seu redor, alcançando então profundamente as suas energias do caos interno, conseguindo então cancelar o ataque do Thor numa luta, por exemplo. Eu espero que nesse quesito, nesse assunto aqui, ele tenha ficado claro para vocês. Cosmologia, Marvel e DC. Eu sempre comento com vocês, né, nos recentes vídeos aqui do canal sobre a cosmologia ser maior e muito importante para poder analisar um personagem, ou mesmo então analisar uma luta entre personagens. E por que isso é importante? Simplesmente que, se baseando na cosmologia do personagem em si, a gente consegue chegar no consenso o quão forte esse personagem pode ser, quais seus conceitos, que seus poderes desses personagens se conectam, o que representa, a importância e potencial desse personagem pode alcançar. Na minha opinião, quem não analisa personagem usando então também a cosmologia, está também ignorando praticamente a metade de todo o conceito do personagem. Claro que nem todos os personagens devemos então usar a cosmologia. Tipo, você vai analisar a cosmologia usando então o Batman, o Capitão América, o Pantera Negra, o Arqueiro Verde, o Cyborg? Não, tudo vai depender do personagem. E nesse caso, a cosmologia da Marvel sim está upando e muito a Feiticeira Escarlate, por diversos motivos que eu já comentei aqui nos recentes vídeos do canal. O caos, a árvore da vida, a cabala, a carta das ideias, o cosmo, conceitos e afins. Todo o caos que está conectado à Wanda, melhor dizendo, que ela é, aumenta também os seus poderes. E isso é a mesma coisa com o Flash. Para a gente analisar o Flash, precisamos também analisar a cosmologia da DC, com a Speed Force. Sem isso, fica muito mais raso para poder chegar num consenso. Sem caos não há ordem. O caos é a verdadeira substância de quem pode criar e destruir, e é também por causa do conceito caos. O vazio representa antes da criação, e o potencial infinito para que todas as manifestações existam e prosperem. Eu já comentei isso aqui no vídeo recém da Wanda que eu fiz, mostrando o quão poderosa a Wanda está atualmente. Mas, para resumir, a árvore Cabala, que faz parte da Marvel, tem Keter, que é a cada das ideias, que é o topo de tudo. Daat, a Terra pode ser, será, e a Terra não poderia ser, não deveria ser. E também o Idrit Orchard, que é o reino da Wanda, possibilidades infinitas, e o vazio, que é o centro da roda do caos girando através da vida, morte e renascimento, todas as próprias interações da existência. Truth, a sala branca quente. Hood, Overspace ou Domínios. Nistard, a sala de espera. E a Sod, o além. Malkutucci, o universo e a costa extrema. O pomar da Wanda Idrit representa uma árvore que contém infinitas possibilidades, com os galhos crescendo continuamente. O símbolo do caos representa então todas as possibilidades. Como escritor do próprio julgamento, Magneto declarou ser abrangente, que como a cada das ideias também foi declarada como sendo uma meta narrativa. Ou seja, a Wanda cosmologicamente está mais poderosa que o Flash, ela está acima do Flash cosmologicamente e hierarquicamente. Como comparação, seus poderes dão a ela um perigo muito maior que a Speed Force, além dela também ser imortal por essência. A mesma HQ da Feiticeira Escarlate atualmente, a feiticeira se mostrou imune a uma espécie de apagamento existencial que apagou demônios e anciões. Não só isso, mas ela também ainda foi capaz de subjugar e apagar a existência de pessoas que ousou tentar fazer isso com ela. Em escala de Witch e Mercúrio, Quicksilver, Visão explica que os gêmeos Maximoff têm um poder tão grande que eles representam o conceito de magia e ciência. Além disso, eles também redefiniram seus poderes. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo específico falando então só de comparações e mostrando mais profundo o porquê a cosmologia da Marvel está mais poderosa e maior do que a DC atualmente, deixa nos comentários aqui, porque falar sobre cosmologia num vídeo desse aqui levaria muito tempo. E Speed Force e Caos. Na recém-HQ da Feiticeira Escarlate número 2 de 2024, a Wanda estava então quase, entre aspas, morta, pois ela se recusava a morrer. Ou seja, parte da sua alma dela, estava indo para o seu pomar, ou então a Witch House, que é um local onde serve para uma espécie de escape para a própria Wanda. A rainha nunca interviu e trouxe então a Wanda para o submundo das bruxas. Lá ela contou para Wanda o motivo da Grieve estar atrás dela, mesmo então existindo outros seres Nexus. E o motivo é que a Wanda está prestes a ascender para algo além dos Nexus comum, o tal Ultimate Nexus. A guia, no caso então a rainha nunca, que se autodenomina uma poltrona e crê no acaso e no caos, revela sua oposição ao controle da Grieve, que favorece um grande projeto e o controle total. A rainha nunca acredita na liberdade
liberdade verdadeira, desvinculada das regras rígidas da criação. Menciona sua conexão com a Rainha Nunca e a sua discussão antiga sobre então os propósitos da própria Grievous. Odin, Fênix, Adin, Kang, o Conquistador, o Franklin e o Shiji são alguns dos seres Nexus. Os seres Nexus são agentes da própria Rainha Nunca e fazem então oposição direta a Grievous. Dentre então todos esses seres Nexus, temos então a Feiticeira Escarlate, que em breve se tornará o Nexus Supremo, alcançando então lugares onde nenhum outro citados poderia, chamar então de Ultimate Nexus. De acordo com a Rainha Nunca, Nexus são capazes de dobrar o Grand Design. Para quem viu o vídeo do quão poderoso é o Toa, vai entender o que é o Grand Design. Então recomendo muito vocês entenderem antes de comentar que mais o Flash é solo. Veja, eles mudam a matemática, os seres Nexus, Alguns acham que existem para poder controlar. Na verdade, personificam a liberdade e a Grievous, a irmã da Rainha Nunca, teme isso. Seu Rex, seu caos primordial, o verdadeiro Darkhold em sua alma. Todos têm possibilidade e eles desafiam diretamente o propósito da própria Grievous. Ou seja, mesmo o Flash sendo um conceito matemático atualmente, não adiantaria de nada, porque seres Nexus, no caso então a Wanda, que está alcançando o nível mais alto, eles podem mudar a própria matemática. Ou seja, não vai adiantar nada o Flash ser um conceito matemático. Até mesmo o Mercúrio é considerado, digamos, um ser Nexo, entre aspas, já que o Mercúrio ele é a faísca e a Wanda é o oxigênio. Wanda é o fogo e o Mercúrio ele é o acelerante. Quanto mais tempo vocês estão juntos, mais perto você está a se tornar um Nexo final, capaz de tocar todas as realidades, capaz de roubar a Grievous dos mundos, até mesmo galáxias. Foi isso que ela enviou o seu assistente Wizard para poder dividir a Wanda. Com o tempo, unido com seu irmão, você poderá evitar a morte e calor de toda a criação, se você escolher Bruxa Escarlate. Bom, a Wanda também é declarada pela própria Rainha Nunca como então salvadora ou então destruidora da realidade. E foi declarado que ela era o ser mágico mais poderoso da Marvel e que ela tem acesso à força vital. Para retornar ao caminho da vida e ajudar então seu irmão Pietro a lutar contra a Grievous, Wanda terá que passar por um caminho difícil. O primeiro oponente que ela enfrenta é Moridum. Moridum ele é o feiticeiro supremo do quinto cosmo e a interação do multiverso, onde então a magia e a feitiçaria foram formados pela primeira vez. Quando o quinto cosmo terminou, Moridum passou para o sexto cosmo e se tornou Omnimax, o devorador de mundos. O espírito de Moridum também chegou ao oitavo cosmo graças então ao Criador, que estava curioso sobre então ciclos passados após a renovação mais recente. No decorrer da luta, Moridum retira o poder escarlate da Wanda, deixando ela apenas como uma sua bruxa verde, Só que a Wanda não é sustentada só por Escarlate, mas ela também tem outras formas de combater entidades tão fortes quanto essa, como então seu Hax ou Rex. Ela também consegue matar Moridum e se fundir com ele, onde a Wanda ganha uma nova forma, uma fusão com uma entidade do quinto cosmo e uma das principais interações do Demiurgo e também do multiverso. Falando então agora na Speed Force, a força de aceleração é um campo energético cósmico baseado na velocidade e no movimento. É uma das 7 forças do universo. Ela representa a realidade em movimento, funcionando como então uma força cósmica e impulsionando o espaço e o tempo para frente. Essa força concede o poder a todos os velocistas, diversos velocistas, como então Bell e Alan, John Kiki, Max e Mercúrio, que se fundiram com ela. Edward Towne afirmou que, em sua essência, a força de aceleração é equivalente ao próprio tempo, descrevendo ela como então a existência e se movendo através da realidade, com energia cinética e temporal. Todos os Speed Racers, os velocistas, existem fora então do tempo e tem uma casualidade para a manipulação do tempo, estando fora do tempo e espaço. Flash foi capaz de ultrapassar a própria eternidade por um novo deus. E uma das coisas que a Speed Force fornece para os velocistas é que os velocistas podem viajar para outras dimensões. Flash também tem a capacidade de correr tão rápido que entrou na corrente do tempo, onde todas as linhas do tempo estão, e também entrou no próprio hipertempo, que existem completamente fora do Omniverso. A família Flash em Dark Crisis se mostraram ser capaz de correr por todo o multiverso, mas com um adendo: a família Flash só conseguiu fazer tal feito graças então à Doutora Luz, que misturou a força de velocidade com a luz da criação. Eles conseguiram mesclar essas duas forças. Velocistas como o Flash Reverso e o próprio Flash também têm a capacidade de correr para cima e para baixo na linha do tempo. Atualmente o Flash, o Wally West, ele ganhou a capacidade de percorrer por camadas da existência, abre aspas, cada uma nova frequência, um novo ritmo desbloqueado pela vibração de átomos por espasmo, reinos de morte prolongada, reinos de geometria dos fungos, reinos que os ângulos não podem descrever, reinos onde coisas impossíveis se escondem entre momentos congelados. Fecha aspas. A Speed Force ela é tão importante para o Flash e para o próprio multiverso DC quanto o caos para a própria Feiticeira Escarlate e o
multiverso Marvel também. Só que existe uma diferença enorme entre essas duas forças. Isso está ligado também à cosmologia das duas obras. Como eu havia dito antes, os poderes dos personagens têm conexão direta com a cosmologia e dos seus universos. E para quem viu o vídeo que eu fiz da cosmologia da DC completa, sabe que a força de aceleração é uma das forças principais e mais importantes da DC em si. A parede da fonte da velocidade, também conhecido como pelos habitantes de Oe como a velocidade da luz, é apenas um limite para a matéria, ou seja, a própria força de aceleração consegue atravessar a esfera dos deuses, que contém diversos reinos infinitos, alguns deles até platônicos, como então Apocalipse, Nova Gênese e outros. Só que tem um porém: apesar da força de aceleração ser bastante importante e poderosa, ela também é totalmente suscetível a ser destruída, assim como outros reinos também são, como então Hell, Inferno e outros. Uma personagem tão poderosa quanto a Wanda, e provavelmente até mais poderosa que a Wanda, a Ravena Crueldade, conseguiu fazer feitos tão absurdos que deixaram o multiverso DC em pedaços. A Ravena destruiu Apocalipse, que está além do espaço e tempo, existindo então fora da realidade corpórea. Ela consumiu o Inferno, Apocalipse, Nova Gênese, Skyland, força de aceleração, tudo. Ela era tão poderosa que empurrou toda a criação para se esconder na Torre do Destino. Pedaço da esfera dos deuses, até mesmo o céu foi descrito como pedaços restantes. É também até mostrado ela consumindo completamente a Ilha do Tempo do Besouro Dourado, já que essa história também se passa no século 853. A sua linha do tempo sendo destruída prova que a crueldade em si não estava se movendo linearmente de um plano para o outro, mas todos os planos ao mesmo tempo. A crueldade também é a própria antivida, a desconstrução da realidade. O próprio Darkseid observava o fim dos dias. A crueldade é capaz de consumir da existência tudo em seu caminho, tudo na criação. A HQ Titãs ou Titans número 13, mas também já mostrando o começo das edições passadas, começou a mostrar o lado maligno da Ravena, um poder tão forte quanto a Wanda, um poder que também tem a capacidade de varrer a própria Speed Force. Como eu disse, o lado maligno da Ravena está mostrando altas capacidades. O lado maligno da Ravena também está estrangulando o Asa Noturna, exigindo saber como ele conseguiu esconder sua mente dela. Enquanto isso, a metade da própria Ravena, a metade boa, né, observa impotente de sua prisão de gemas, antes que sua situação piore. Ambos são interrompidos pelo próprio Cyborg e Mutano. Os titãs tentam ajudar, mas antes que possam ser salvos, a Ravena libera uma onda de magia que reinicia a realidade. Ela manipula seus amigos para que acredite que estão discutindo a relocação da equipe para longe de Bloodvein. A metade da demoníaca Ravena, né, se separou dela e rapidamente foi envolvida no plano de Amanda Waller para poder destruir e desacreditar os titãs. Disfarçada como Dr. Hate, a Ravena maligna ajudou a inaugurar o mundo das feras e durante então a batalha final conseguiu então derrotar a contraparte e prendê-la dentro de uma joia. Desde então a Ravena maligna tem trabalhado com Trigon para poder assumir um papel mais poderoso como então a rainha das asas negras. Ela não apenas quer dominar o mundo, mas também deseja os titãs ao seu lado como seu exército pessoal. O lado negro da Ravena está também determinado do que nunca para poder iniciar uma nova destruição e caos, e com seus amigos sob seu controle, Ravena usou a sua maior arma para poder continuar a se fortalecendo, agora que os envolveu em sua sensação de paz. Ravena ela pode continuar a aumentar seu poder antes de se tornar oficialmente a rainha das asas negras. Ela também já podia manipular a realidade. A sua ascensão a um poder maior pode torná-la ainda mais forte do que a Feiticeira Escarlate. Eu citei a Ravena aqui por justamente que a Ravena é um personagem muito parecido com a própria Wanda em alguns aspectos: escuridão, caos, lado maligno, domínio, controle, descontrole, realidade, entidades interligadas a elas, como Trigon e Cycton e afins. O próprio universo DC, temos exemplo claro de que o Flash não teria como enfrentar a Ravena, e como a Wanda também, como comparação nesse caso, seria um outro plus, porque o potencial da Wanda de destruir o Omniverso e afetar a criação daria a Wanda sim a capacidade de destruir a Speed Force e até mesmo a Esfera dos Deuses. Isso claro, se usarmos o fator cosmológico como base em comparação, que ela já fez e faz e representa para o universo Marvel. Eu diria que a Wanda está acima até mesmo da Truth, a Sala Branca Quente, já que a Wanda está categorizada na Daat por representar possibilidades por caos, destruição, o que sim faria a Wanda ter totais condições de destruir a Speed Force numa escala cosmológica. Versatilidade e poderes. Essa foi outra discussão nos comentários, tá? Pois ambos possuem um conjunto de habilidades impressionante e distinta. A Feiticeira Escarlate tem diversas habilidades, como então manipulação da realidade, magia do caos, telecinese, levitação, energia de projeção, telepatia, força mística, caos, a casualidade,
velocidade, casualidade, probabilidade, etc. Já o Flash também tem diversas habilidades: super velocidade, força e aceleração, viagem no tempo, intangibilidade, criação de vórtex, regeneração acelerada, manipulação molecular e afins. A Feiticeira Escarlate, por causa da sua manipulação da realidade, magia do caos e probabilidade, proporcionam ela uma gama mais vasta de possibilidades, desde então alterar a realidade até lançar feitiços poderosos e específicos. O Flash, com a sua super velocidade, combinado com a força e aceleração, oferece um conjunto de habilidades físicas e temporais excepcionais, mas é mais focado na própria manipulação do tempo e do espaço. Já a Wanda tem a sua versatilidade maior em termos de variedade de poderes e capacidade de alterar a realidade, lançar feitiços e usar magia de maneiras imprevisíveis e também variadas, e com mais facilidade do que o Flash com a sua velocidade. Flash possui vantagem no âmbito de super velocidade. As habilidades também relacionadas à própria Speed Force, como então viagem no tempo, intangibilidade, tudo aquilo que eu falei. No geral, a Wanda tem mais versatilidade devido então a sua vasta gama de efeitos que pode alcançar com a própria manipulação da realidade, caos e outros poderes. Embora o Olho Ash tenha vantagem em termos de velocidade e manipulação do tempo, não é uma vantagem muito significativa. O maior perigo da Wanda é justamente a manipulação da probabilidade por completo, ou seja, por ela estar conectada ao plano de ideias, a Wanda também até poderia manipular o conceito matemático teoricamente, só que diferente do conceito matemático do Flash, recentemente, a Wanda como conceito de possibilidade e probabilidade, ela está ligada à metanarrativa da Casa das Ideias, graças então ao pomar da Wanda. Outro argumento também completamente ineficaz a favor do Flash é o famoso soco de massa infinita. Primeiro é que o impacto da própria massa infinita do Flash é apenas o impacto que segue as leis da própria física. Para aumentar a força líquida, você precisa aumentar a sua massa ou a sua aceleração. Ao se mover a própria velocidade da luz, o Flash ele aumenta a sua massa de suas mãos em direção ao infinito, e ao meio da física aumenta a sua força ao infinito. Ele nunca chega lá, então o soco de massa infinito não consegue literalmente chegar no soco infinito, é apenas o nome. Quanto mais rápido ele fica, mais massa ele ganha, mais forte é a sua força e risco de deformação do espaço e tempo aumenta. Por exemplo, o poder do Flash ele muda de estrela anã para poder derrubar e destruir a armadura do anti-monitor. Pré-crise, ele perde essa luta, ou seja, mesmo o soco de massa infinita do Flash não é o suficiente para derrotar a Wanda, pelo motivo de que a Wanda, além de outros poderes como então manipulação de probabilidade que irá destruir as chances desse soco funcionar, a Wanda tem escudos capazes de resistir à luz da Casa das Ideias, algo muito maior do que o próprio Flash. Ponto. Foram muitas perguntas, sério, muitas mesmo, e eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês o máximo possível com esse vídeo, usando então esses 4 tópicos com vários temas dentro deles. E se vocês tiverem outras dúvidas, ou mesmo dúvidas que eu não tenha respondido, vocês podem comentar tudo nesse vídeo aqui. Eu vou tirar um tempo para poder responder vocês os comentários todinho. E lembrando, concorda, discorda de mim? Comenta aqui também o que vocês acham. Lembrando, discordar nunca será ofensa, apenas respeite a opinião de outros que pensam diferente de você. Se inscreve no canal para ver mais vídeos. Muito obrigado, espero contar com você no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.